Olá, tudo bem? Eu aposto que você já pegou no seu consultório aquele paciente com uma dor intratável no calcanhar. Eu falo aqui da fascite plantar. Quem já pegou um paciente assim sabe como é que é o drama no consultório, né? E é frustrante, inclusive, né? Porque o paciente ele volta, né, no retorno com aquela cara de dor igual quando chegou e igualmente frustrado, né? Ele faz tudo, né? Fez fisioterapia? Nada. Põe palmilha? Nada. Para de correr também não funciona. Aí você pede para ele contratar um personal para mudar exercício? Nada funciona. E aí você já pensa, poxa, a única opção que sobrou foi o corticoide, né? Vou infiltrar corticoide ali, né? Aí você se lembra, putz, o corticoide ele tem aquele risco lá de romper a face. Aí será que eu faço? Não faço? Só que aí tem uma outra opção, né? A opção das ondas de choque. A onda de choque está bem indicada para isso. Mas aí a pergunta que eu faço hoje, eu vou responder para você, será que o corticoide ele é tão bom quanto a onda de choque? Ou ao contrário, né? Será que as ondas de choque são tão boas quanto o corticoide? E é isso que eu vou responder para você nesse vídeo. Eu sou o Dr. Carlos Vinícius, sou ortopedista e especialista em terapias por onda de choque. Vem aqui comigo então para imergir aí mais no conhecimento sobre as ondas de choque. Bora! O corticoide tem sim as suas razões para ser uma das primeiras opções quando a gente está diante de um caso refratário ao tratamento convencional para fascite plantar. Inclusive ele serve para outras patologias. Ele é bom porque ele melhora a dor. Em consequência disso ele acaba melhorando a função. O paciente pode ficar meses, bem até anos. Eu, por exemplo, já vi casos de pacientes que ficaram mais de um ano muito bem, sem precisar de mais nada, sem precisar de outra injeção de corticoide, só com uma única injeção. Aí eles voltam, inclusive, no seu consultório pedindo novamente aquela injeção, né? Então o corticoide é muito bom. Tem inclusive uma anedota que a gente faz, né? Ah, não sabe o que tem, mete Cortem, referindo-se ao corticoide, porque ele é tão bom que ele melhora muita coisa, né? Uma panaceia de coisa praticamente, né? Mas a gente tem que se lembrar que tem o lado ruim dele, a parte contrária, né? As desvantagens de usar o corticoide. Primeiro, em relação aos efeitos adversos. O corticoide ele está relacionado a um risco aumentado de ruptura do tecido, seja ele o tendão, por exemplo, quando você está tratando uma tendinite, pode aumentar o risco de ter a ruptura do tendão. E no caso da fascite plantar, aumenta o risco de ter a ruptura da fáscia plantar. E aí acaba que o paciente melhora a dor, não só pela analgesia do corticoide, mas também porque rompeu a fáscia plantar e melhora a dor, né? Outra coisa é que ele pode dar atrofia e descoloração de pele. E em alguns pacientes ele engorda. Às vezes uma injeção é suficiente já para o paciente engordar bastante, ele reclama bastante disso, né? E outra coisa é que ele não pode ser repetido várias vezes, assim, em intervalos curtos, né? A gente fala, tem uma regra de ouro, né? Menos de 3 meses por causa dos efeitos colaterais dele, né? No sistema da hidrocortisona, tá? Dos mineralocorticoides. E uma outra coisa ruim, né? O segundo ponto ruim dele é em relação à duração. Embora tenha aqueles casos aí que eu comentei, que fica mais de um ano bem, na média a duração dele é curta, é de 4 semanas, né? E pode ter um benefício aí para fascite plantar de até 12 semanas, ou seja, 3 meses. Mas a média aí é o pico em um mês, né? 4 semanas. Então você não pode esperar muita coisa aí do corticoide, lógico que tem esses casos aí excepcionais. E aí é por isso mesmo, pensando nos efeitos colaterais do corticoide e pensando também na média de duração dele que é baixa, que é interessante a gente avaliar outras terapias e uma delas é a das ondas de choque. Então eu trouxe aqui hoje para você um estudo aí sobre a terapia por ondas de choque versus o corticoide para ver aí quem tem os melhores resultados. E esse estudo que eu vou comentar hoje aí com você, ele é bem recente, acabou de sair do forno, é desse ano mesmo, 2020. Ele envolveu 100 pacientes, sendo 50 foi submetido ao tratamento de onda de choque e os outros 50 foram submetidos ao tratamento com corticoide. Esses pacientes tinham uma média de 47 a 48 anos, o IMC médio foi de 23, 68% era mulher, o que vai de encontro a estudos prévios, né, que a fascite plantar é mais comum em mulher, tem uma porcentagem de bilateralidade mais baixa, né, de 10, 20%, e nesse estudo tinha de 20%,
né? E eles pegaram pacientes com fasciite plantar por pelo menos 3 meses, que já foram submetidos ao tratamento convencional e não melhoraram. E também eles pegaram pacientes com uma espessura da face plantar de pelo menos 4 milímetros. Essa espessura foi medida no ultrassom. De orientações aos pacientes para ambos os grupos, eles orientaram que eles continuassem com o tratamento adjuvante por 1 mês aí, mas eles não descreveram como é que era esse tratamento. Eles só falaram que que tinha alongamento nesse tipo de tratamento. Eles faziam também alongamento, mas não deram muitos detalhes, né? Eles falaram também para os pacientes evitarem anti-inflamatório não esteroidal e para evitar atividade excessiva durante as primeiras 3 semanas após as ondas de choque. Os pacientes submetidos ao tratamento por ondas de choque receberam tratamento 1 vez por semana por 3 semanas, ou seja, foram 3 sessões de tratamento com ondas radiais que foi feito. Eles foram submetidos a 2.000 pulsos em cada tratamento. E os pacientes submetidos à infiltração com corticoide receberam 40 mg de metilprednisolona 1 vez só na fáscia plantar. Eles acompanharam esses pacientes por 6 meses, fazendo visitas com 1 mês, 3 meses e 6 meses. Nessas visitas, o que eles avaliavam? A dor média do paciente, que foi feita pela escala visual analógica de dor. A dor na primeira pisada da manhã, né? Lembra? A fascite plantar, ela dá aquela dor maior na primeira pisada da manhã e vai melhorando, tende a melhorar, né? Conforme o dia vai correndo. Terceira coisa que eles avaliaram foi a função pela escala de Foot Function Index. E a última coisa que eles avaliaram foi a espessura da face plantar pelo ultrassom que eles avaliaram, tá? Então, primeiro, as ondas de choque. O que foi que eles viram aí? Em relação à dor nas ondas de choque, no primeiro mês eles observaram que diminuiu aproximadamente 51%, com 3 meses diminuiu em torno de 53%, e aí com 6 meses foi para 60% a diminuição da dor. Não teve diferença entre o primeiro e o terceiro mês, já o 6º mês foi o que mais diminuiu e teve diferença estatística. Em relação à dor na primeira pisada da manhã, que foi avaliado também pela escala analógica de dor, teve diminuição no primeiro, terceiro e no 6º mês, né? Não teve diferença entre o primeiro e o terceiro, que foi aproximadamente 57%, e no 6º mês a diminuição foi bem expressiva, 74%, lembrando que é significativo para os estudos quando a diminuição da dor é de pelo menos 50%, tá? E em todos esses tempos aí de segmento, para essas 2 variáveis de dor, né, a dor no geral e a dor na primeira pisada da manhã, teve uma diminuição superior a 50%, que foi significativa. A segunda etapa de avaliação envolveu a função, pela Foot Function Index. Nesse índice aí de função, ele avalia 3 coisas. Primeiro, ele avalia a dor, depois ele avalia a disfunção e, por último, ele avalia a limitação das atividades. Então, em relação à dor, o que eles observaram? No primeiro mês, teve uma diminuição da dor de 63%, né? No terceiro mês, 61%, e no 6º mês, 57%. Nesse caso aí dessa escala, não teve diferença entre o primeiro, o terceiro e o 6º mês, mas teve uma melhora na dor, né? Em relação à disfunção, o que eles viram? No primeiro mês, diminuiu a disfunção em 57%, no terceiro mês com 55% e no 6º mês 50%. Não teve diferença também entre os 3 tempos de segmento, então o que importa é que houve a melhora, né, na disfunção. E o último item foi a limitação das atividades. Eles viram que nos 3 meses, nos 3 tempos de visita, primeiro, terceiro e 6º mês, também não teve diferença entre esses tempos, mas teve uma diminuição importante na limitação, que foi mais ou menos aí uns 64%. Tá? E no total, porque essa escala é avaliada no total também, teve uma melhora significativa, sendo que no 6º mês o resultado foi melhor, com uma melhora aí de pelo menos 50% da função no global para esses pacientes. E em relação à espessura da face plantar, eles observaram que teve uma diferença significativa. Inicialmente, eles estavam com uma espessura média aí de 5,3 milímetros. No primeiro mês não teve muita diferença, mas no terceiro e no 6º mês teve diferença aí de mais ou menos uns 14%. Né? Ele ficou mais fino, né? Diminuiu mais ou menos 14% a espessura aí, sem diferença entre o terceiro e o 6º mês.
então foi significativo. O corticoide também foi bom para os pacientes. Em relação à dor média, que foi avaliada pela escala visual analógica de dor, no primeiro mês diminuiu uns 47%, aí no terceiro mês cerca de 40%, no sexto mês 43%, mas não teve diferença entre os três grupos, né? Foi então mais ou menos aí uma melhora de 40% da dor. Lembrando que para ser significativo aí clinicamente, o ideal é que seja uma melhora superior a 50%, e então se você for comparar com as ondas de choque, o corticoide já não foi tão superior assim, né? O corticoide as ondas de choque teve uma melhora superior a 50%, enquanto o corticoide não teve essa melhora superior a 50%. Em relação à pisada, a dor na primeira pisada da manhã, o corticoide também teve a sua eficácia, sendo que no primeiro mês foi mais ou menos 55%, no terceiro mês ficou mais ou menos esse valor também, e no sexto próximo dos 48%, mas avaliando estatisticamente não teve diferença em nenhum dos três grupos. Então, mas nesse caso a média aí foi superior a 50%. Quanto à função, teve um achado interessante aí no corticoide, principalmente se for comparar com as ondas de choque. No primeiro mês, pensando na parte de dor dentro da escala de função, da Foot Function Index, no primeiro mês teve uma diferença significativa, diminuiu bastante mesmo, 63% mais ou menos. Já no terceiro e no sexto mês, essa melhora não conseguiu ser sustentada. Ela foi de aproximadamente 40% no terceiro mês e no sexto deu 20%. Então não foi significativo se você for pensar que é importante ter pelo menos 50% de melhora. Tá? E também ela não foi sustentada, o que vai de encontro com estudos prévios em relação à melhora da dor para corticoide em outras patologias, né? Que ele é bom no primeiro mês, mas aí depois disso ele começa a ter um declínio na melhora dos resultados. Em relação à disfunção, aconteceu uma coisa bem semelhante para os resultados do corticoide. No primeiro e no terceiro mês, teve uma melhora bem significativa, em torno dos 55%, sem diferença entre esses tempos. Já no sexto mês, a melhora já não foi tão significativa, perdeu bastante, né? Antes era 50% mais ou menos, aí caiu para 30% de melhora da disfunção. Então ela também não conseguiu sustentar essa melhora aí no sexto mês. E por fim, dentro dessa escala de função, a limitação nas atividades também teve o mesmo comportamento dos outros padrões, né? No primeiro e no terceiro mês diminuiu aproximadamente 55%, e já no sexto mês essa melhora não conseguiu ser sustentada, caiu para 30% só. E pensando no total da avaliação dessa escala, ela acabou seguindo os últimos dois parâmetros, né? No primeiro e terceiro mês melhorou aproximadamente 56%, aí chega no sexto mês, essa melhora fica menos importante, indo para torno de 30%. E foi muito interessante que eles acrescentaram a medida da espessura da fáscia plantar nesse estudo, porque novamente com o corticoide aconteceu uma coisa interessante. Antes do tratamento, ela tinha 5,2 milímetros de espessura, que é semelhante ao que tinha no grupo tratado com onda de choque. E com o corticoide, no primeiro mês também não teve diferença, assim como nas ondas de choque, mas aí no terceiro mês diminuiu 13,5%, só que no sexto deu uma piorada, né? Em vez de diminuir os 13,5% em relação ao valor inicial, diminuiu só 5,8%, ou seja, aumentou alguns milímetros, o que acabou dando sem diferença estatística entre o terceiro e o sexto mês, mas se manteve aí melhor do que o basal, tá? Um dos motivos que levou os pesquisadores desse estudo aí a medir a espessura da face plantar é que normalmente quando a gente vai operar a face plantar, ela está fibrosada, espessada, principalmente no tubérculo medial, que é onde se origina a face plantar, ela fica mais espessada ali, fibrosada, né? E na histologia ela demonstra uma degeneração mixoide. Então, avaliar como ela fica depois da zona de choque ou até depois do corticoide é uma coisa interessante, pensando principalmente no efeito das ondas de choque. Ela tem um efeito de remodelar o tecido, de desinflamar e acabar ajudando na remodelação do tecido. Então foi uma sacada bem interessante aí que eles tiveram nesse estudo. E agora chegou o momento de comparar o resultado das ondas de choque para o corticoide. Embora os dois tenham tido uma melhora da dor
por 6 meses, que foi o tempo de estudo aí de segmento, o corticoide ele não conseguiu obter uma melhora da dor de pelo menos 50% nos 2 primeiros parâmetros, né, na dor média e na dor na primeira pisada da manhã. E se você for comparar, né, os resultados diretamente, sem pensar nesses 50%, das ondas de choque com o corticoide, as ondas de choque foram melhores na dor média no terceiro e sexto mês, né, no primeiro mês foi semelhante. Em relação à primeira pisada também, as ondas de choque foram melhores no terceiro e sexto mês, sem diferença com o primeiro mês. Pensando na função, pela escala lá de Foot Function Index, foi melhor também as ondas de choque, tanto no total quanto nas subescalas, né, que em relação à dor, à disfunção e na limitação para a atividade. As ondas de choque foram melhores, né, no terceiro e sexto mês, mas foi igual no primeiro mês, assim como aconteceu para a dor. E o último item considerado aí nessa avaliação, que foi a espessura da fáscia plantar, teve um resultado um pouquinho diferente. Não teve diferença das duas terapias nos primeiros 3 meses, mas aí no sexto mês, a diminuição da espessura da face plantar foi maior no grupo submetido ao tratamento por onda de choque, em relação ao corticoide. Então, assim, no geral, as ondas de choque foram superiores, tanto para a dor quanto para a função, e também do ponto de vista histológico, vamos dizer assim, histológico macroscópico, porque melhorou a espessura da face plantar a longo prazo. Outra coisa que a gente tem que avaliar é que as ondas de choque conseguiram melhorar a dor e manter essa melhora da dor aí por pelo menos 6 meses. Provavelmente, se o estudo tivesse sido mantido, ela ia se manter por mais um tempo. E ao contrário, o corticoide, né, depois de um mês que teve o pico, começou a ter um declínio da sua eficácia, a partir do terceiro, sexto mês, diminuiu ainda mais. Esse estudo vai bastante de encontro a outros estudos que já trabalharam com as ondas de choque. As ondas de choque elas têm um efeito muito interessante, que é de melhorar a dor já nos primeiros dias, né? Tem até paciente que melhora a dor já no ato, durante a primeira sessão, porque ela já é por si só analgésica. E o mais interessante também das ondas de choque é que essa melhora ela vai sendo cumulativa, né? Ela vai aumentando ao longo dos meses. Se você pensar, por exemplo, na aplicação das ondas de choque para osso, ela fica meses, anos lá acumulando a resposta biológica, ela vai acumulando por meses, anos, e aí você consegue observar que o osso ele vai cicatrizando no passar desse tempo aí de meses a anos, inclusive. Isso aqui é uma coisa bem interessante. E até foi por isso também, mais um motivo que foi interessante, os autores terem medido a espessura da fáscia plantar. Que o efeito cumulativo das ondas de choque, ele vai sendo demonstrado mês a mês, através da diminuição da espessura da fáscia plantar. Lembrando que foi feita um ciclo só de tratamento, né? Foram 3 sessões, mas um ciclo só, com separação semanal, né? Uma por semana, 3 semanas, e mesmo assim esse pequeno ciclo conseguiu manter a função, a melhora da dor, a melhora da função e a diminuição da espessura da fáscia plantar por 6 meses com melhora progressiva. E aí imagina só se o paciente tivesse feito também outras terapias adjuvantes, como uma fisioterapia, exercício. Só a melhora da dor promovida pelas ondas de choque já vai permitir que ele faça mais exercício, permitir que ele melhore a fisioterapia, e isso melhora ainda mais o resultado. O que a gente tem que lembrar é exatamente isso. Quando a gente lê o estudo, o pesquisador ele é obrigado a tirar todas essas outras variáveis para não ter interferência, mas no seu tratamento, na hora que você for tratar o seu paciente, você vai poder colocar isso. Então a chance do tratamento ser melhor, ter resultado melhor, é ainda maior, porque você vai estar oferecendo outras coisas ali para ele também. Beleza? Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida aí, não esqueça de me seguir nas minhas redes sociais que vão aparecendo aí embaixo. Faça os comentários aí se você achar pertinente, mande pergunta, entre em contato aí no direct comigo, tá bom? Até mais, um abraço.